Olá, meninos. Meu nome é Socorro. Vou trabalhar com vocês o conteúdo de biologia nesse ano de 2022. E para isso, hoje eu trouxe o nosso cronograma da nossa disciplina, o que nós vamos estudar no terceiro ano. É bom sempre lembrar que esse ano é ano de Enem, vamos focar no estudo, vamos nos focar principalmente em ver as nossas atividades, rever, olhar as aulas, que é para nós focarmos e passarmos no Enem. Vamos ver hoje ecologia. O que seria ecologia? Ecologia é o estudo das relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o meio em que vivem. O que seria isso? Vamos nos portar para a savana, onde tem um leão e um gnu. A relação entre o leão e o gnu é uma, a relação entre o leão e a leoa é outra, a relação entre o leão e o elefante é outra. Então a ecologia ela vai estudar as relações que existem entre esses seres, entre outros animais, como qual é a relação em sociedade. Nós vivemos em sociedade, mas será que é a mesma sociedade das abelhas? Será que nós temos a mesma relação entre as abelhas, entre nós? Então a ecologia ela estuda desde um simples animal, uma barata, um inseto, até todo esse contexto enorme que é o nosso planeta, que é o nosso planeta Gaia, que é os nossos ecossistemas. Lembrando que existem milhares de ecossistemas espalhados por todo o nosso planeta. Também nós vamos estudar um conteúdo que para mim é um dos melhores do terceiro ano, que é genética. O que é a genética? Genética estuda a hereditariedade, a estrutura e a função dos genes, a variação dos seres vivos. É através da genética que buscamos compreender os mecanismos e leis de transmissão das características através da geração. Então, o que seria a genética? Gente, a genética estuda, por que é que eu pareço com meu pai e não com a minha mãe? Porque eu não pareço nem com meu pai, nem com a minha mãe, eu vou me parecer com meu tio. Então, a genética ela vai estudar essas relações entre os genes, entre um ser e outro. Lembrando que na nossa espécie nós temos somente uma espécie, que é a espécie humana. Outros animais, como os cães, como os felinos, existem várias. Um cão, um exemplo, um pinche nunca vai cruzar com um doberman. Então, a hereditariedade deles só é entre a mesma raça. No nosso caso, na nossa espécie, nós não temos raças, nós só temos uma espécie que é a humana. Então, a hereditariedade, tanto ela vai estudar a hereditariedade nos seres humanos, como em outros animais. Porque às vezes você tem uma doença que você nunca nem imaginou. Às vezes, o seu bisavô tinha essa doença e através dos genes, até a quinta geração, nós temos guardado dentro do nosso DNA essas relações que temos até com o nosso tataravô. Vamos estudar também os biomas. Não só os biomas brasileiros, mas os biomas do mundo inteiro. Quais são os biomas brasileiros? Nós moramos num dos maiores biomas do mundo, que é a floresta amazônica, que é o bioma amazônico. Lembrando que o bioma amazônico só não é no Brasil, ele compreende outros países que estão ao nosso redor, como Peru, Bolívia, Venezuela. Temos a Caatinga, que é mais lá para o Nordeste, o Cerrado também, que é Centro-Oeste e Nordeste, Mata Atlântica, que infelizmente ela compreendia todo o nosso litoral e infelizmente pela grande degradação, o desmatamento, hoje em dia nós só temos pequenos pontos da Mata Atlântica em alguns estados, como o Rio e São Paulo, e um pequeno pedaço no nosso litoral nordestino. Nós temos os Pampas, que é mais para o sul, e nós temos o Pantanal, que está repassando, não estou fazendo apologia a nenhuma TV, mas está até repassando a novela. Então o Pantanal é no Centro-Oeste, onde tem uma das maiores biodiversidades de animais e de peixes existentes no nosso Brasil. Então os biomas são grandes comunidades que interligam vida animal e vegetal, adaptadas às condições ambientais, ou seja, aquele ser adaptado àquela região. Os biomas são classificados como grandes áreas ecológicas com características semelhantes e são influenciados por diversos fatores, como clima, solo e relevo,
que estão relacionadas com a diversidade dos seus ecossistemas. Aí você vai pensar, mas um bioma tem vários ecossistemas? Pense, quem tem aquário em casa, tem um aquário, tem aquela redoma de vidro, dentro vai ter o quê? Um peixe, uma pedra. Gente, ali já é considerado um pequeno bioma, um pequeno ecossistema. Quando se junta vários outros ecossistemas, vários outros pequenininhos, nós vamos formar um maior. E quanto maior, mais ecossistemas, mais biomas, formam o nosso planeta inteiro. Então, pequenos ecossistemas podem existir. Quem gosta de fazer terrário é um pequeno ecossistema. Quem gosta de criar formiga é um pequeno ecossistema. Então, todos ali têm relação entre ser vivo e ser não vivo. Então, ali compreende um pequeno ecossistema. Evolução. Essa é uma área que às vezes dá muito conversa. Por quê? Porque as pessoas tendem a misturar o processo evolutivo com características religiosas. Então, nós não estamos aqui para falar ou fazer apologia a nenhuma religião. Nós estamos aqui para ensinar um conteúdo científico, que independe do seu dogma ou da sua religião, você tem que saber, porque ele é sempre cobrado em um concurso e agora no Enem. Então, pelo processo evolutivo, todos os seres vivos, todos, vieram de uma única célula há milhares de anos atrás. Mas nesse processo evolutivo, todos os seres vivos, eu não estou falando só animal não, todos os seres vivos, como vieram de uma única célula, eles foram ramificando. Cada ramo foi originando um tipo de ser. Aí nós vemos a evolução homídea, do homem. Lembrando, gente, nós temos o mesmo ancestral em comum que os macacos. Nós não originamos do macaco. Sempre os alunos perguntam, se nós evoluímos do macaco, porque nós evoluímos e o macaco continua macaco? Porque nós não evoluímos do macaco. Nós viemos de um ancestral em comum, que esse ancestral, ele se bifurcou, originou a nossa espécie, que hoje em dia é chamada de Homo sapiens sapiens, e originou as espécies do macaco. Lembrando que os macacos, cada um originou uma subespécie. Nós temos o macaco prego, nós temos o macaco suim, o macaco de cheiro, em outros lugares existem os chimpanzés, o gorila. Então, esse processo evolutivo, ele foi diversificando, e aqui mostra que nós evoluímos, nós melhoramos fisicamente. Quem depois pode pesquisar mais profundamente, nós tínhamos a cabeça muito grande, o cérebro era menor, e hoje em dia o cérebro cresceu, tanto é que antigamente nós não tínhamos carro, nós não tínhamos avião, e hoje em dia nós podemos até viajar para a Lua. Então, pelo processo evolutivo, nós crescemos muito. Consequentemente, nós perdemos algumas características nesse processo. Um exemplo, os homens, há séculos atrás, eles eram muito mais altos. Por que eles eram mais altos? Porque eles precisavam lutar. E um homem baixo, numa luta, consequentemente, ele ia ter percas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você não precisa lutar mano a mano, braço a braço. Você já usa outras coisas, que é o que a tecnologia nos permite usar. Então, nesse processo evolutivo, que é o processo no qual ocorre mudança nos seres vivos ao longo do tempo, levando frequentemente ao surgimento de novas espécies. Essas modificações são passadas para os descendentes e por isso que muitos definem evolução também como a descendência com modificação. Ou seja, você descendeu, mas houve uma modificação. Às vezes mínima, às vezes é 1%, 2%, mas no decorrer de milhares de anos, aquela evolução, ela aparece em grande proporção. Aí o seguinte, nós temos aqui uma pequena atividade, só para relembrar. O território brasileiro é constituído por vários biomas. Marque a alternativa que não representa um bioma brasileiro, que não tem no Brasil. Será que é o Pampa? Será que é a Amazônia? Será que é o Cerrado? Será que é a Tundra? Ou será que é a Caatinga? Lembre, qual desses biomas não está inserido dentro do nosso território? Vamos lá, meninos, pensando, deem uma resposta correta.
resposta correta é a tundra. A tundra, nós vamos depois entrar em estudo. A tundra é um bioma caracterizado para a região norte dos Estados Unidos, entrando no Canadá. Ela é uma região que praticamente faz frio para nós, né? O ano inteiro, porque até um vento frio a gente já está encapado. Nós não somos acostumados ao frio, nós não somos adaptáveis muito ao frio. Então, é uma região que está mais para os Estados Unidos e Canadá. Lembrando, gente, que ao partir do momento que nós estudamos, que nós ouvimos 5 minutos, 10 minutos de uma aula, nós assimilamos um conteúdo, às vezes até mais fácil do que ele ler ou do que ele escrever. Então, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Não esqueçam de... Gente, vocês têm uma gama de informações para acessar, para vocês crescerem, para vocês, como nós vimos, evoluírem. Então, acesse a plataforma Eduque, estudem, procurem sempre melhorar, não fiquem parados ou esperando que a educação venha até você. Hoje você tem acesso de educação e de buscar uma faculdade, um curso superior. Ah, eu quero fazer na UFAC Medicina, será que eu consigo? Se passou alguém, você também pode passar. Então, não espere que os outros façam por você. Você que tem que fazer por você. Então, melhore, abram a plataforma não só em biologia, não só em biologia. Vocês têm todo o conteúdo, física, química, ciência, história, geografia, para vocês melhorarem. Espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos nos aprofundar e melhorar o nosso entendimento. Bom final de semana, boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Tudo de bom.